Amados irmãos, graças e paz, amém? Amém. Muito obrigado ao pastor, os presbíteros aí, com certeza juntos, escolheram convidar o pastor João Osmar para estar aqui. Nós louvamos a Deus por isso e parabenizamos a amada igreja pelos seus 43 anos, né? Isso é prova fiel de que nada detém a obra do Senhor Jesus sobre a face da terra. E os irmãos estão aí animados, fortes, né? Revigorados pela graça, força e o poder do Senhor. Convido os amados irmãos a abrir as suas Bíblias num texto bem conhecido, meus irmãos, bem conhecido, mas um texto maravilhoso. João capítulo 17. João 17. E eu vou dizer por que eu peguei esse texto para nós meditarmos juntos aqui hoje. Primeiro nós vamos ler, tá? João 17. Já está sendo projetado, então. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe confiaste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. E agora glorifica, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me deste, que me tens dado, provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai. Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, e os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pois, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e andei, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Deus abençoe nos nossos corações. Um texto longo, mas um texto lindo, texto maravilhoso. Irmãos, porque às vezes senti desejo de, junto com os irmãos, nós pensarmos na palavra de Deus, lendo esse texto. Eu sentei no meu escritório quando o pastor me convidou. Eu sentei e pensei assim: o que eu vou trazer aos irmãos para a gente meditar juntos? Irmãos, nós não somos pentecostais não, mas nós somos de Deus, e Deus fala. E eu senti no meu coração assim: fala que eu orei por eles, eu oro por eles. Eu quero dizer isso aos amados irmãos. É isso que nós vamos ver juntos, irmãos, pensar, né? Jesus aqui, ele está num momento profundo de oração, irmãos. E tanta coisa linda nessa oração de Jesus que nós vamos ver. E eu vou dizer uma coisa também que é muito importante para mim. É a segunda vez na minha vida que eu vou falar, meditar, pregar sobre essa oração. Segunda vez. Eu tenho tanto respeito por essa oração, vejo como uma oração, né? Mas como eu senti que Deus diz assim: fala que eu orei por eles e oro por eles, né? E foi exatamente, irmãos, nos anos, eu não sei precisar se foi no ano de 1979 ou no ano de 1978, na Igreja Presbiteriana Central. Eu não era pastor, mas eu era um assíduo na igreja, e naquela altura o pastor Clemente tinha chegado para a igreja. E ele falou assim: João Osmar, traz uma meditação na quarta-feira. Eu nunca pensava nisso, mas eu acho que era a última coisa que podia passar pela minha cabeça. E eu sei que eu fui para casa, eu não disse a ele que não. Fui para casa, comecei a folhear a Bíblia e parei nessa oração. Comecei a ler. E foi o que a gente trouxe naquela... Como saiu, o que aconteceu, já nem lembro mais, meus amados. Mas foi sobre isso. E guardei isso comigo. E é a segunda vez que eu estou trazendo para a gente meditar sobre essa oração. Para mim isso é histórico, na minha vida isso é impressionante. O objetivo que a gente pode ver aqui é mostrar que Jesus deixou a sua igreja na terra com uma missão. Nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja. Com certeza muitos altos e baixos já passaram, aconteceram, mas ela está aqui, firme no Senhor. Por quê? Porque Jesus tem uma missão através dessa igreja. Porque Jesus ama essa igreja. Porque Jesus orou por essa igreja, ora por essa igreja. Jesus tem algo especial para com essa igreja, que é o seu povo sobre a face da terra. Cada um de nós que aqui estamos, irmãos, somos muito especiais para o Senhor Jesus. Então a igreja, ela iria continuar o trabalho que ele iniciou, né? E aqui ele deixa bem claro nessa oração, que esse trabalho não seria bem sucedido se não houvesse união. É uma das coisas que Jesus destaca muito na sua oração, na sua preocupação, falando com o Pai, né? Foi uma missão que ele confiou a alguns aqui na terra. Cada pessoa que tem vindo para aqui é porque Jesus tem um chamado especial para continuar essa missão aqui nesse bairro também. E eu poderia intitular essa mensagem, às vezes, de várias formas, né?
por exemplo, a oração de despedida, porque Jesus aqui ele está despedindo, ele está saindo, ele está já, né, ali no cenáculo para ir já para o Getsemane e já ser entregue na mão dos homens. Mas ele resolve não somente fazer essa oração, mas dar as últimas instruções aqui aos seus discípulos, né? Então, o cenário dessa oração é exatamente o cenáculo. E Jesus acabara aqui de ensinar longamente os seus discípulos. Ele acabara de celebrar a ceia, fazer os lava-pés, né? Tantas coisas nós vimos ali. Imagina o coração de Jesus, como é que estava ali naquele momento, irmãos? Anunciar a sua partida, porque ele sabia que a cruz estava à porta. Imagine o coração do Senhor Jesus aqui nesse momento, né? E ele olhou então para o Pai e intercede pelos seus seguidores. Hernandes Dias Lopes, ele diz que essa é a oração mais profunda da Bíblia. Ele considera assim, a oração mais profunda. E nós vamos ver e meditar aqui sobre alguns aspectos interessantes dessa oração de Jesus. Primeiro, ele orou para que houvesse glorificação nas suas atitudes, no seu trabalho, naquilo que ele veio fazer. Ele está também intercedendo por ele. E aqui, em momento em que Jesus, consciente da sua partida iminente, né, ele já ia sair dali para ser entregue na mão do homem, ele levanta a sua voz, fazendo a intercessão, rogando ao Pai, rogando por si também, né, rogando pelos seguidores, que nós vamos ver daqui um pouquinho, e ele ora com uma certa autoridade, dizendo que ele está prestes a se oferecer exatamente como aquele sacrifício para o qual ele veio. E essa é a razão da igreja estar existindo hoje sobre a face da terra. Essa oração, irmãos, ela oferece uma visão sem igual de uma relação íntima entre o Pai e o Filho. Jesus se preocupou muito com isso, para com que as pessoas entendessem que Ele e o Pai eram um, para que as pessoas entendessem a intimidade que existia entre Ele e o Pai. Essa mesma intimidade que Ele está preocupado com a sua igreja hoje. Jesus quer sentir de nós essa intimidade. É tanto que ele chegou a dizer que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos cidadãos do reino. E ele quer que a nossa intimidade seja com o Senhor, e não com o mundo onde nós vivemos, em que nós vivemos. Ele fala da natureza da vida eterna. Ele fala da santificação dos crentes, coisa que às vezes hoje nós estamos vendo fugir da vida de muitos. Uma vida de santificação, e Jesus está preocupado na sua oração. E ele fala da glória futura. Nós vimos aqui nos cânticos falar da glória. A irmã frisou muito no período do louvor cantado sobre a glória. E Jesus, quando ele ora por si mesmo, não é por egoísmo, mas porque é exatamente para que ele possa completar aqui a obra que o Pai lhe deu. Ele chega a usar essa expressão, né? E assim trazer essa glória do Pai para aqueles que um dia iria conhecer como o Senhor e Salvador. Então o Filho glorifica o Pai aqui ao cumprir a vontade redentora, e ele quer realmente passar isso para o Pai. Pai, glorifica o Filho agora nesse momento. E é exatamente, o Pai glorifica o Filho ao conceder a autoridade sobre toda a carne e ao recebê-lo de volta para a glória pré-existente, de onde ele já estava, onde ele vivia, né? Que na realidade, como nós encontramos lá em João, capítulo 1, versículo 1, que
que começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus deixou a sua glória por causa da sua igreja sobre a face da terra, por causa de cada um de nós que estamos sentados aqui agora. Eu fico pensando, meus amados irmãos, a humilhação que Jesus passou nesse mundo. Só o fato dele tomar a forma humana foi extremamente humilhante, né? Eu não sei quais os países que existem reis, são poucos, né? Inglaterra, Reino Unido, né? Lá para o Oriente Médio, não sei. Mas eu fico pensando uma coisa: será que um rei de um país qualquer, até mesmo um presidente que é um pouco mais simples que um rei, será que ele deixaria o seu país, o seu estado de rei, para ir morar numa favela? Será que ele faria isso? Para fazer um bem para alguém? Será que um rei faria isso? Irmãos, e o dono do universo, o Senhor Criador de todas as coisas, Ele fez isso por mim, fez isso por você. Jesus fez isso por cada um de nós que estamos aqui. E hoje, às vezes, nós vemos pessoas, parece que não dá a ênfase que realmente Ele merece por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele é por nós. Sermos gratos pela salvação no Senhor Jesus, o cuidado que o Senhor Jesus tem para com cada um de nós, para com a sua igreja. O versículo 3 é um dos mais significativos aqui para a compreensão da vida eterna. Ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, meus amados, não é apenas aquela duração infinita que a gente pensa depois de partir daqui. A vida eterna é muito mais, está muito mais além disso, né? É uma qualidade de vida fundamentada aqui no conhecimento íntimo do nosso relacionamento com Deus através de Jesus. Vida eterna é isso. Eu sei que eu tenho vida eterna no Senhor Jesus, porque Ele já me garantiu isso, e eu sou feliz por isso. Isso é vida eterna. Não é só mudar de igreja, não é mudar de hábitos, não é deixar algumas coisas. Vida eterna é ser feliz, porque eu entendo o sacrifício de Jesus pela minha vida, e eu entendi isso, e eu aceitei isso. Então a vida eterna, ela é alcançada reconhecendo o Deus verdadeiro e a missão divina de Jesus sobre a face da terra. Reconhecendo isso e tendo gratidão por isso. Irmãos, isso é razão incrível para nós lutarmos pela igreja de Jesus sobre a face da terra. O que Jesus fez por nós, o que Ele lutou por nós no passado, compete a nós agora lutarmos pela igreja dEle. Nós vemos gente, por qualquer coisinha sai da igreja, qualquer coisinha abandona a igreja, qualquer coisinha deixa de fazer o que precisa ser feito na igreja. Imagina se Jesus fosse fazer isso. Nós não estaríamos aqui falando e alegrando pela certeza da nossa salvação. Vamos ser felizes por isso, irmãos. Vamos amar a igreja de Jesus, essa igreja que está fazendo 43 anos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Vamos amar, ela é o corpo de Cristo, é o corpo do Senhor que está aqui orando por nós, que está aqui preocupado conosco. Então ela é alcançada por reconhecer isso, quem é o Deus verdadeiro e o sacrifício de Jesus por nós. É por isso, irmão, que
Fora de Jesus, não há salvação. Esse reconhecimento, ele não pode ser meramente intelectual. Não pode estar só na nossa mente, só na nossa cabeça, só no nosso intelectual. Não é? Não vale apenas eu saber que sou salvo. E deixa o resto rodar, porque eu sei que sou salvo. Não. Não é? Mas ele também tem que envolver o emocional, eu tenho que amar isso, eu tenho que entender isso e amar. Tem que envolver o nosso emocional. E tem que envolver a nossa vontade. Eu quero. Eu não vou deixar que nada atrapalhe o meu relacionamento com o meu Deus e a igreja, que é o corpo de Jesus. Porque Ele fez tudo por essa igreja. Então a vida cristã, às vezes ela está além, né, do que nós podemos imaginar como religião, além. Então, quando há esse reconhecimento nas nossas vidas, o Pai e o Filho são glorificados. Porque nós reconhecemos isso, nós entendemos isso, e o nome do Senhor é glorificado. O nome de Deus não é só glorificado porque eu digo, glorificado seja Deus. Mas é porque eu vivo isso. Eu vivo essa compreensão. E Jesus ora também pelos seus discípulos ali presentes. Está do 6 ao 19. E aqui Jesus volta a sua atenção aqui para os 12 discípulos que estiveram ali com ele. Ele afirma que revelou o nome do Pai a esses, para que eles guardassem a sua palavra. E Deus, e Jesus aqui orando, Ele está confirmando para o Pai, e eles fizeram isso. É por isso que o evangelista Mateus, lá no capítulo 7, né, ele fala que nós devemos ouvir a palavra e praticar, ser praticante. Quem ouve e pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Ou seja, em um lugar firme, essa casa é a vida cristã, construída na rocha. Por isso que Jesus já está aqui orando, pedindo, Pai, cuida deles. Ajuda eles a entenderem isso e construir a vida deles, a casa deles na rocha. Porque o vendaval vem, o temporal vem, a chuva vem, o vento vai bater contra essa casa. Mas os que ouvem é como que constrói na rocha. E os que ouvem não praticam, apenas sabem, né? Eu sei, tem a igreja lá, eu vou lá e tal. Ele disse, olha, é como aqueles que constroem também uma casa, só que na areia. E quando as tempestades vierem, o vendaval vier, as dificuldades vierem, bater contra a casa da sua vida, vai ruir. Então a preocupação de Jesus, quando Ele está orando aqui, é porque Ele sabe disso, Ele já sabia disso. Quando Ele ora pela sua igreja, Ele intercede pela sua igreja aqui, é por causa disso. Ele sabe a vulnerabilidade que existe em nossas vidas. Nós estamos ouvindo muitos pastores, pregadores, não são presbiterianos, ainda bem, dizer que nós vivemos uma geração mimizenta, né? Uma geração difícil, intocáveis. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus
Ela não pode viver essas coisas que o mundo está ensinando. Esses ensinamentos aí, hoje, é o ensinamento do mundo. Mas quando Jesus está orando, Ele diz: Pai, eles não são do mundo. Mas por que nós pegamos ensinamentos e orações do mundo e não a bíblica? Por que nós deixamos determinadas coisas entrar para dentro das nossas vidas? Mas Jesus ora. É uma declaração de que os discípulos são do Pai e foram dados, né, a Jesus. Interessante isso, irmãos. É como se fosse a oração de posse, a responsabilidade do cuidado divino. A responsabilidade de Jesus cuidar aquelas vidas ali, preparar aquelas vidas, discipular aquelas vidas, para que eles ficassem aqui com essa responsabilidade. Há uma ilustração que não se usa quase mais hoje nas nossas igrejas, mas ela é interessante. Diz que quando Jesus veio, fez o seu ministério, andou pelas estradas poeirentas, curou, salvou, pregou, né? Aí chegou o dia dele ir embora e prepararam lá um banquete enorme para receber Jesus. Jesus chegou, sentou naquela mesa e os anjos tudo ali em volta, e ele começou a falar como foi o ministério, o que ele fez, cuidou desse, cuidou daquele, curou esse, salvou aquele, livrou esse disso e daquilo. E os anjos ficaram impressionados de Jesus estar falando aquilo. Aí um anjo depois falou: Senhor, agora é a nossa vez, deixa-nos ir lá, continuar esse trabalho que o Senhor começou. Jesus falou: não, eu deixei lá sob a responsabilidade de 12. Aí um anjo falou: mas Senhor, e se eles falharem? Jesus falou: se eles falharem, eu não tenho outro plano. Então, irmãos, a responsabilidade continua sobre nós. Igreja de Nova Lima, Igreja Central, Igreja do Noroeste, essa responsabilidade está sobre nós, confiada pelo Senhor Jesus para continuar o trabalho dele aqui. E que privilégio que os anjos queriam vir fazer, mas ele deixou a nossa responsabilidade. Então, essas coisinhas de mimizentinho, que cria isso, cria aquilo, deixa, joga para lá em nome de Jesus, vamos trabalhar, vamos glorificar, continuar glorificando o Senhor, que essa é a preocupação de Jesus aqui, glorificar a Deus com o seu trabalho. Deus quer ser glorificado através da sua igreja. Ele orou por isso. Irmãos, no versículo 11, nós vemos a proteção espiritual. Pai Santo, protege-os, em teu nome, protege-os. Então ele não ora aqui para que os discípulos sejam tirados do mundo, mas para que eles continuem aqui, sejam guardados, sejam protegidos. E quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, um dos textos ali é: livra-nos de todo mal. Porque o mal rodeia-nos, irmãos. A Bíblia diz que o inimigo anda como um leão, rugindo, tentando nos tragar. É aí que a gente tem que ter cautela, ter cuidado, ter firmeza, buscar mesmo a graça, a bênção, a direção do Senhor às nossas vidas como igreja, para nós sermos essa igreja. No versículo 11, ele fala sobre a união, a importância da igreja ser unida, para que sejam um assim como somos um. A unidade da igreja, ela tem um propósito evangelístico. Quando nós vivemos o amor e a comunhão, meus irmãos, o mundo percebe algo diferente em nós.
Não é porque nós saímos para falar. É bom, mas não é tanto por isso. Eu conheci lá em Portugal, quando eu estava em missões mundiais, uma família, meus irmãos, que foram para a igreja sem ninguém chamar e sem ninguém pregar para eles. E eu perguntei para ele, irmão, por que vocês assim resolveram, em Portugal, um lugar tão difícil, ir para a igreja sem que ninguém pregasse para vocês? Ele falou, porque vizinho nosso era uma família, e aquela família era muito amorosa, aquela família era muito unida. Chegava o momento de ir para a igreja, eles iam tudo muito arrumadinho, entrava dentro do carro, numa reverência um para com o outro, ia para a igreja, e eu pensei, eu quero ter uma família assim, e foram para a igreja. Então, irmãos, evangelizar muitas vezes é viver a união como igreja, não é só porque fala. E ele ora por isso. Ele ora por isso. As pessoas querem ver que nós estamos com Jesus, como aconteceu lá com Pedro e João, né? Quando levaram, eles curaram aquele coxo lá na porta do templo, houve aquela questão toda, prenderam eles, aí houve ali um julgamento ali entre as pessoas, né? Vocês não falam mais nesse nome, não sei o que mais, aquelas coisas todas, e alguém disse uma coisa muito interessante: eles só podem ter estado com Jesus. Irmãos, as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Eles não vão ver Jesus em nós porque nós somos membros de uma igreja evangélica. Eles vão ver Jesus em nós se nós vivermos Jesus e passar essa vida de Jesus para eles. Isso é muito importante, por isso que essa unidade é muito importante. Outra coisa que Jesus se preocupa na sua oração, no versículo 17, é a santificação. Santificação em quê? Na verdade, na palavra. Ele ora para que sejam santificados nessa verdade. E ele declara que a palavra do Pai é a verdade. Santifica-os. E essa santificação é o processo de sermos separados para Deus, transformados à semelhança. E isso acontece por meio da palavra de Deus. É lendo, é estudando, é vivendo essa palavra, irmãos, que vai haver essa transformação, essa santificação em nossas vidas. E no versículo 18, Jesus, na sua preocupação, na sua oração, ele ora pela nossa missão aqui na terra. Assim como tu enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, eu os enviei ao mundo. Olha a preocupação de Jesus, irmãos. Nós não fomos chamados só para, aos domingos, entrarmos na igreja, ouvir o sermão, ir embora, o domingo que vem entrar de novo, ouvir. Não, alguma coisa vai acontecer em nós, através de nós, mesmo sem nós percebermos que Deus vai operar, para que outra pessoa possa entender quem é Deus na nossa vida. Então, o que Deus espera de nós aqui no mundo? O que é? Deus quer a nossa fé diante dos outros, o seu amor diante dos outros, a nossa obediência a Deus diante dos outros. É isso que Ele quer. Ele quer que você e eu confiemos nele. É isso que Ele quer. Que nós mostremos através da nossa vida a fé no Deus verdadeiro, único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E como saber o que é que Ele quer para a minha vida? Primeira coisa, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e nos ensina sobre o plano de Deus para nós. Quando eu e você, irmão, nós lemos a Bíblia e pensamos durante o dia aquilo que nós lemos, o que é que Deus quer, o que é que Ele deseja, Ele vai revelar a nós coisas grandes e profundas que nós não sabemos. Como diz lá o profeta Jeremias 33:3, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Deus quer revelar coisas maravilhosas ao seu povo, aos seus filhos, de vida. Outra coisa é orar, para que eu possa entender, saber o que é que Deus quer, deseja de mim. É orar, é conversar com Deus, falar com Deus, ter tempo para Deus. Cada um de nós podemos nos questionar: eu tenho tempo para Deus? Eu oro? Eu falo com Deus? Você pode pedir orientação a Deus e Ele vai responder, meu amado. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Outra coisa importante é refletir. Refletir quem é Deus, o que é que Deus me diz. Eu vou ao sermão, eu ouvi a palavra de Deus lá na igreja, e às vezes posso até falar com outro irmão: poxa, eu senti que Deus falou comigo hoje. Mas o que é que você respondeu para Deus? Só Deus falar não é o suficiente, eu tenho que dar uma resposta para Deus diante daquilo que Ele me fala. E aí nós vamos crescendo, nós vamos descobrindo o que é que Ele quer e deseja de cada um de nós. Isso nos lembra como a igreja que somos chamados para ser sal e luz do mundo. Nós somos chamados para ser sal, né? Provavelmente o pastor aqui já explicou. Hoje em dia, a nossa juventude aqui, de uns 30 anos para baixo, às vezes nem sabe para que bem usava o sal. Mas não tinha geladeira, nas fazendas não tinha geladeira. Todos os alimentos eram conservados na salmoura, no sal. Era uma forma de não apodrecer. Irmãos, esse mundo já não apodreceu porque a igreja de Jesus está aqui. Pode ter certeza disso. E luz. Eu e minha esposa, nós temos, toda manhã nós lemos um capítulo da Bíblia e oramos. E eu gosto muito de falar a Deus que a sua igreja aqui no Noroeste seja como um farol que guie esses viajantes que estão andando por aí. A luz, ela orienta, ela ilumina, ela mostra a direção. O farol era para isso, para os navios se orientarem onde é que estava o porto. A igreja é o porto seguro para as vidas, para a salvação no Senhor Jesus. E Jesus está preocupado aqui na sua oração. Mas finalmente, irmãos, Jesus orou para que estejamos com Ele na glória. Nós ouvimos muitas vezes aqui nos hinos sobre a glória, e a irmã falando sobre a glória. Essa promessa nos enche de esperança, né? Primeiramente porque Jesus afirma que existe um lugar de glória, e esse lugar de glória está nos esperando. Ele está nos esperando. Tanto é que o próprio Jesus disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. E ele fala isso na sua oração aqui. O desejo de Jesus é que aquele que o Pai lhe deu esteja com ele, onde quer que ele esteja. Ele ora isso aqui ao Pai, para que onde eu estiver, eles estejam também. Olha a preocupação de Jesus. É que nós possamos participar dessa glória que Ele veio preparar para nós, para termos uma comunhão eterna com Ele. Ele fala de ceiarmos com Ele. Então, para nós hoje, irmãos, a mensagem chama atenção para a importância da presença de Cristo na nossa vida diária e para a esperança de participar da sua glória na consumação do reino, movidos pelo poder do Espírito Santo e da obra que Jesus veio fazer aqui na face da terra. E quando nós olharmos para isso, quando nós entendermos a importância disso tudo para nós, para a nossa vida, nós tomarmos um posicionamento para valer, nós acatarmos isso para nós. Isso é para a igreja de Jesus. Eu sou a igreja de Jesus. Finalmente, meus irmãos, vemos Jesus aqui declarando o seu compromisso
e o seu amor no versículo 26. Ele diz assim: eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens para mim esteja neles. Eu gosto de pensar nesse versículo, irmãos, e entender que o amor que Deus teve por Jesus é o mesmo amor que Ele tem por nós, é o mesmo amor que Ele tem por essa igreja. Na outra versão diz assim: para que Ele saiba que tem amado a eles como amastes a mim. Olha só, a importância. E isso aqui é uma alegria profunda, meus amados. A igreja saber que Deus ama-nos na mesma intensidade que amou o seu Filho Jesus. Que Ele saiba que tem amado a eles da mesma forma que tens amado a mim. Irmãos, o que mais nós gostamos e queremos saber é se alguém nos ama. E Jesus está na sua oração falando que Deus te ama, meu irmão. Isso não alegra o seu coração, meu irmão? Deus não nos ama só porque Ele criou esse mundo e pôs a gente aqui, Ele é obrigado a cuidar. Não é esse amor, não. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de algo muito mais que isso. Do quanto você é especial para Ele. É o amor particular que Deus tem pela sua vida, pela minha vida, porque nós fazemos parte da igreja do Senhor na face da terra. Meu irmão, Deus te ama, meu irmão. Jesus te ama, meu irmão. E finalmente, João 17 nos ensina exatamente como viver essa vida hoje. Esse capítulo, irmão, enche o nosso coração de segurança, enche o nosso coração de gratidão. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar o pecado. Só Ele. Só Ele, não tem ninguém mais. Não há nada mais. Só Ele intercedeu por nós e continua intercedendo. Diz que Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele continua intercedendo. Está em Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. Também eu aprendo aqui, que eu vivo nesse mundo, mas não devo viver segundo os valores desse mundo. O que está acontecendo com muitos crentes é que querem viver com os mesmos valores que o mundo está jogando em cima de nós. Nós temos que viver com aquilo que Deus pediu para nós. Meus irmãos, eu gosto de dizer lá na congregação, nós vamos comprar uma máquina de lavar, vem um manual junto, para indicar como que você tem que fazer. Você não pode pegar e ligar naquela tomada, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esse é o manual do ser humano. Para ele viver bem, para funcionar bem, para andar bem. Não é o mundo, é a palavra de Deus. Também nós aprendemos aqui que nós somos desafiados a viver em unidade, como irmãos. Não significa que nós vamos concordar com tudo que os outros falam, mas andar em amor com as pessoas, andar em humildade, andar em verdade, não enganando, não mentindo. Também nós vimos aqui, além disso, eu sou exortado à centralidade da palavra de Deus, voltar a nossa vida para a centralidade da palavra. É nela que nós vamos encontrar a direção, a força para vencermos as tentações. Por fim, meus amados, essa oração renova a nossa esperança. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso me ajuda a viver nesse mundo aqui, mas com os olhos fixos na eternidade. É lá que nós vamos viver. É lá que é o nosso lugar. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos daqui, somos de lá. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus.